Boa tarde, mais uma edição do programa Gazeta Entrevista inicia agora, nesta quarta-feira, dia 23 de junho, não é? Véspera de São João, 23 de junho de 2021. O assunto, claro, como sempre, vai ser saúde pública. E eu digo isso aqui nos dois primeiros blocos do programa, o assunto vai ser sobre saúde pública, porque você que acompanha o Gazeta Entrevista de uns tempos para cá sabe que isso é o grande tema do momento. E a figura que eu vou conversar agora, antes de ser deputado estadual, eu vou apresentá-lo como presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Me parece que esse é o cargo ocupado por ele, a situação, a missão ocupada por ele, que antecede a condição de deputado. Porque se há situações que precisam ser esclarecidas, detalhadas, a respeito da saúde pública no Acre, passam ali pela mesa da Comissão de Saúde da Assembleia. Eu estou falando do deputado estadual José Bisteni. Deputado, boa tarde, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Gazeta Entrevista. Sempre é um prazer renovado a gente voltar aí no teu programa, né? Gazeta Entrevista, e a gente discutir, né, os temas atuais. Eu acho fundamental, né, que as pessoas possam ser bem informadas, principalmente nessa área que você acabou de relatar aí, que é a questão da saúde, né, que diz respeito a todos nós, né, vivenciando esse clima de pandemia, né, que tem assustado as famílias brasileiras, né, e por que não dizer do mundo inteiro, né? Ô, Mas deputado, a gente está... Deputado, me diga uma coisa. Hoje nós amanhecemos o dia com a informação de que Rio Branco não tem a primeira dose, né, da vacina contra a Covid-19. Acabamos de sair de um processo de greve dos servidores da saúde que foi, digamos assim, neutralizado por enquanto. Eu vou pegar alguns aspectos de pontos da agenda dos sindicatos da saúde que eu acho que o parlamento tem a dizer. Por exemplo, Instituto de Gestão da Saúde do Acre. É apontado pelos sindicatos como o instrumento necessário para poder fazer a terceirização de parte da estrutura da saúde. A Assembleia Legislativa, o que tem a dizer com isso? Se sente responsável por essa situação ou não? Olha, então, isso é uma boa pergunta para a gente deixar bem esclarecido aqui para a opinião pública e, em especial, aos profissionais de saúde, aqueles que foram contratados, né? Se fala muito em terceirização, né? Terceirização, ela já havia através do ProSaúde, não é verdade? Eram 2.600 funcionários, 2.600 e pouco profissionais. E no passado, no governo passado, né, os órgãos de controle, o próprio Ministério do Trabalho, o Ministério Público, eles sentaram com o governo e fizeram um TAC lá, um termo, né, de atendimento, e ficou lá firmado que de 3 em 3 meses seriam demitidos 90%. Na verdade, nós já pegamos isso aí com 1.100 e poucos servidores, 1.127 servidores. E houve essa discussão na Assembleia Legislativa. Inclusive, o governo foi chamado. E o governo, na iminência de assegurar, né, esses trabalhadores para não serem demitidos, se discutiu com a PGE essa possibilidade da criação desse IGESACRE, né? Exato. Com a finalidade de administrar o Alto Acre, o Juruá e, me parece, o pronto-socorro. Eu me lembro muito bem disso, Itam, porque eu fui o relator. E numa situação daquela, a gente, para não cometer, né, esse erro de ter que demitir todo mundo, nós fomos obrigados a ser o relator disso daí
e assegurar 75%, porque 75% desses profissionais eram aqui entre Alto Acre, Juruá e Capital. 25% seriam os demais municípios, como Bujari, Jordão, Chapuri, enfim. E nós assumimos um compromisso, né, já que esses funcionários tinham 10 anos, 12 anos, 7 anos, 8 anos, e para não serem demitidos, eles foram, na verdade, para as terceirizadas. E assim nós asseguramos os serviços desses 1.120 e poucos servidores. Nós sabemos, Ita, que o ProSaúde começou bem, foi um excelente programa, né? E depois foi desvirtuado. A prova disso é que os gestores antigos, há um processo, né, dentro do TCE, que eles vêm respondendo isso ao longo desses anos. Então, a intenção da GESAC foi nesse sentido, né, de dar garantia aos servidores. Agora, me parece, né, que agora eles estão querendo assumir algumas unidades, como as UPA. Isso está criando um problema muito sério. Mas o senhor apoia isso? Não, de maneira nenhuma, né? Isso eu tenho conversado bastante com alguns servidores e alguns das UPAs do 2º Distrito, a própria maternidade, né? Isso, politicamente, eu diria, está sendo ruim. E eu já externei essa opinião ao governador Gladys Cameli, né? Claro, evidente que será pauta de uma outra reunião, de uma outra audiência, aliás, porque o sindicato e o deputado Genilson, eles já entraram com requerimento. E a comissão irá se manifestar através dessa audiência. Eu só acho que esse é um momento crucial, porque os servidores não estão aceitando, tá certo? E eu diria que vem prejudicando politicamente o governador Gladys Cameli. Agora, nós vamos colocar em pauta, vamos colocar em audiências e vamos aprofundar essas discussões. Deputado, qual é o argumento que o senhor utiliza para apresentar o governador Gladson Cameli de que essa terceirização e essa intenção agora do Instituto não é a adequada do ponto de vista político e também da gestão? Quais são os argumentos que o senhor apresenta a ele? Bem, os argumentos que eu posso apresentar ao governador é o concurso público definitivo. Isso daí já deveria ter acontecido bastante tempo, sabe, Dan? A gente tem escutado aí muitos servidores efetivos reclamando com relação aos seus salários defasados, né? E isso eu diria que vem ao longo desse tempo todinho, e eu, às vezes, culpo até alguns sindicatos por ter acontecido isso. Porque o que prejudicou, na verdade, os funcionários efetivos, os concursados, foi essa questão de terceirizados. Isso facilitou os governos a contratarem pessoas e esquecerem de fazer o PCCR para esses servidores que são concursados e que são efetivados. Então, nós vamos convencer ao governador que ele possa acabar definitivamente, tá certo? E fazer concurso público. Essa é a saída para que o sistema de saúde possa trabalhar com maior tranquilidade, não criando esse clima de terror, né? Porque, na verdade, se criou isso, aonde a gente vai, em qualquer unidade hoje, né? É o servidor preocupado com relação a essa questão da gestão do GESAC em algumas unidades de saúde. Todas as vezes que o governador ouve de alguém essa expressão, concurso público, ele já tem engatilhado 3 letrinhas. LRF, Lei de Responsabilidade Fiscal. O que o senhor contra-argumenta? Olha, essa questão da lei de responsabilidade, né, isso em todos os governos, a gente ouve muito isso, né, todos os governos, mas eu acho que tem saídas, né? Eu acho que tem que cortar gorduras, verdade? Gorduras, e aproveitar, enfim, e colocar esses profissionais. Nós não podemos estar ampliando essa questão de terceirizada. Isso daí foi o que bagunçou verdadeiramente, né, e prejudicou
as políticas públicas, os serviços públicos. A gente ouve muito isso dos servidores, né? Eu, por sinal, fui chamado por alguns sindicatos e a gente tem colocado isso com muita clareza. E eu sou daqueles que defendo verdadeiramente cortar gorduras. Quando o senhor fala cortar gordura, é o quê? É cargo comissionado? Isso no ano pré... O que seria mais? Pode ser cargos comissionados, excesso de terceirizados, verdade? Alguns contratos supérfluos. Enfim, você foi gestor, como eu sou gestor, e a gente sabe muito bem usar o bisturi. O importante é que a gente tem que atender, né, essas demandas, e eu acho que para um governo ficar muito bem com o quadro dos seus servidores é valorizá-los. Eu acho que é dessa forma que o gestor tem que trabalhar. Eu penso assim, Ita. Eu fui gestor, você sabe que eu fui presidente da Assembleia Legislativa, e a gente procurou, na verdade, valorizar aqueles servidores de carreira. E foi assim que eu fiz no Poder Legislativo. E o meu olhar é nesse sentido. E nós vamos colocar em audiência pública e vamos discutir a questão do futuro desse IGESAC, né, para que realmente acabe definitivamente esse terror que vem acontecendo em algumas unidades de saúde do Estado do Acre. Bom, ainda pegando esse gancho aí da importância do cargo que se ocupa aí na Comissão de Saúde, a presidência da Comissão de Saúde da Assembleia, o governador chamou para uma entrevista coletiva há aproximadamente uns 3 meses para tratar da questão da vacina da Sputnik, a russa, por meio daquele consórcio dos governadores do Nordeste. Acabou que nós entramos tarde demais na fila e até hoje estamos esperando essas 700 mil doses. A Comissão de Saúde da Assembleia pressionou o Executivo para que ele se explicasse a respeito desse problema, deputado? Olha, então, você sabe que esse convênio aí, inicialmente, foi meio complicado, né? Inclusive, depois foi desfeito essa questão desse convênio, né, com os governadores do Nordeste, né? Essa pauta da vacinação é uma pauta muito complexa. Você vê que isso aí está sendo discutível nacionalmente. Hoje já é questionada essa questão da vacina do Coronavac, não é verdade? Isso é uma discussão sobre a validade ou não, a imunização ou não, não é verdade? Então, é um tema, cara, que envolve a Anvisa, envolve uma série de coisas. Deputado, me perdoe lhe interromper, mas essa é uma série de coisas, envolve também uma disputa, uma evidente disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e o governador de São Paulo. O senhor não acha que essa desconfiança de uma hora para outra da Coronavac, isso é efeito do trabalho da equipe que apoia o presidente Jair Bolsonaro, incluindo aquele gabinete do ódio e etc.? Olha, então, na verdade, o meu olhar é com a população. Eu não adentro nessa questão dessa disputa política, tá certo? O que a gente quer saber é que a gente possa realmente combater esse vírus. Ele não é acriano, ele não é brasileiro, ele é mundial, né? É um vírus que tem afetado muitas famílias, né? E eu sempre costumo dizer o seguinte, nessa briga aí de Bolsonaro com o governador Dória, eu acho que quando a gente vai comprar alguma coisa, você tem que ter garantia. Você tira pela bateria. Quando você vai trocar a sua bateria do seu carro, né, eles te dão a garantia de 3 meses, 6 meses, não é verdade? Ainda mais se tratando de uma questão de vacinação, né, que vai tratar com vidas, né, com vidas. Então, é uma discussão muito complexa, sabe? O importante é que as autoridades, seja ele o presidente, governador, prefeito, né, os nossos representantes, senadores, deputados federais, que eles possam verdadeiramente se unirem e imunizar a população brasileira. Eu acho que esse é o momento. Eu estou assistindo muito esse debate da CPI, isso é muito triste, né? Se discutir essa questão de cloroquina, se discutir ivermectina, isso é uma coisa
E não dá, a gente que tem um olhar diferenciado, nós não podemos perder esse tempo. O que nós queremos verdadeiramente é a vacina, é imunizar a população. E é isso que a população espera dos nossos governantes, seja ele do partido A, do partido B, ou A ou cor B. Então, eu, na verdade, como agente público, como agente político, eu, na verdade, defendo que esses governantes possam trazer essa vacina e imunizar a população brasileira. Muito bom. Deputado José Bisteni, nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos aqui com o Gazeta Entrevista. Vamos continuar falando sobre saúde pública com o deputado José Bisteni, que é presidente da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. E, claro, mais para o finalzinho do programa, vamos abordar sobre questões políticas partidárias. Aproveitar a presença do Bisteni, que faz tempo que ele não vem por aqui. Sempre uma pessoa, além de bem informada, óbvio, é uma pessoa que organicamente toma algumas decisões que podem ser estratégicas para o ano que vem. Vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com Gazeta Entrevista.